Bom, pessoal, vamos seguir então aqui com o estudo das cartas de Paulo. A gente está na carta de Gálatas, né? A gente relembrando lá que Paulo escreveu lá para a região da Galícia, né? Que ficava entre ali na ligação do Rio Eufrates com o Mar Mediterrâneo, que era uma rota de comércio, tinha muitos saqueadores, né, muitos ladrões. A gente já fez aqui o 1, 2 e o 3, né? O Paulo fortaleceu muito nesse início da carta a questão da fé, né, do uso da fé e atribuindo a prática da mediunidade pela opção da comunidade de acreditar na fé e não na lei, né, do que estava escrito. A gente falou isso muito no estudo passado. E aqui já dá, né, todo esse contexto espírita que a gente traz aqui dessas cartas de Paulo que a gente estuda, e ele está sempre trazendo esses conceitos espíritas que na época ainda não era conhecido como conceitos espíritas, né, mas mostrando que a doutrina espírita ela não nasceu em 1852, né, ela sempre foi, sempre será, né, ela só chegou a nós de forma esclarecida em 1848, 52. Que a gente usualmente a gente mesmo fala, né, não, a doutrina espírita nasceu lá em Kardec. Não, nossa, sempre teve aqui. Paulo deixa bem claro, né, que é tudo uma coisa só. E aí hoje a gente vai fazer aqui a finalização da carta. Essa carta é curtinha, né? São só 6 capítulos. E aí a gente vai começar no 4. Né? Aqui no 4, quando eu olho o 4 inteiro, né, o recado que o Paulo traz aqui na minha avaliação, e depois a gente debate aqui em conjunto, ele explica aqui de todo o processo da transição planetária. Né? Ele fala desse processo da transição planetária, de como é que o mundo, a humanidade, os espíritos que aqui encarnam, transitam por esse processo ao longo do tempo de evolução desses mundos, né? Fortalecendo esses conceitos da diferença entre espírito e matéria, né? Então ele vai confrontar ali na frente essas duas vertentes, né, do que é a composição do universo, né, espírito, princípio inteligente, princípio material, princípio matéria, e mostra todos esses conceitos, né, da transição planetária com o conceito de espírito e matéria dentro das alegorias contidas no Antigo Testamento, né? Que era a forma que veio às comunidades da época para já ir preparando, né? Para já ir preparando ali as pessoas com esses conceitos que lá na frente viriam, né? Então fica já claro a beleza que é a obra divina na sua paciência, né? Ela não tem pressa. Então se ela quer mudar algo daqui a 4.000 anos, né? Deus já começa agora plantando as sementinhas, fazendo com que o espírito raciocine, que ele reflita e que um perceba e passe para um segundo. E aí esses 2 desencarnam, voltam, e aí os 2 já têm essa coisinha no seu espírito. É impressionante como é que é a composição, né? Para a gente chegar onde a gente está hoje, como é que começou lá no tempo de Moisés, né? No Antigo Testamento. E aqui ele começa no capítulo 4, versículo 1, né, ele aborda um conceito aqui que eu achei bem interessante, que é o conceito do herdeiros. Né, ele chama de herdeiros aqui. Né? Então ele fala, enquanto... Ele está falando aqui toda a parte da promessa, né, da promessa divina, que ele termina no 3, que a gente até falou daquela ligação entre a história de Abraão, né, com a história do Cristo, né, não de Jesus, mas do Cristo aqui na Terra. Ele vem falando dessa promessa e aí ele continua agora entrando aqui na questão da transição planetária, que ele chama de herdeiro. Ele fala assim, enquanto o herdeiro é menor de idade, ainda que seja dono de tudo, não se distingue dos escravos, né, do escravo. Então, o que ele fala aqui? Né? Se a gente olhar isso aqui para a ótica humana, né? Se a gente olhar lá um rei que tem um herdeiro, se ele é menor, se ele é criança, ele, ainda que ele é o dono de tudo por herança, né, ele não manda nada ainda, quem manda é o rei. Né? Até que ele adquira a maturidade, ele é como os outros, seguem as ordens do rei, né? Segue a ordem dos reis. E aí Paulo remete aqui à humanidade. Né? E aí lembram-se lá que a gente estudou lá atrás, a questão que ele várias vezes compara a humanidade com uma criança, que ele lembra que só dá o leite, né? Vocês só conseguem beber leite, não conseguem ainda mastigar alimentos, vocês ainda são crianças, né? E ele aborda novamente aqui. Né? Então, enquanto os espíritos aqui encarnados ainda são menor de idade, ainda que serão os donos dessa terra, né, não se distinguindo dos escravos.
Vocês ainda, embora sejam herdeiros, por serem menores de idade, ainda são escravos da matéria, né? Porque quando atingir a maioridade espiritual, nós deixaremos de ser escravo da matéria. E a gente aqui já abordou esse assunto, essa questão da escravidão da matéria que a gente tem, né? Então, ele traz esse conceito desses espíritos criados para ir para a criação do mundo, representando que essa evolução espiritual ela o menor de idade ainda não evoluído, independente da matéria, né? E aí eu me lembro lá do Evangelho de Mateus, quando está anunciando as bem-aventuranças, que ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Então, olha o exemplo aqui, né, que Paulo fala. Ó, ainda que sejam menores os herdeiros, ele no sentido de escravos, ainda não são donos disso aqui. E Jesus disse lá, Mateus narrando, né, aqueles que são mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? E essa questão dos mansos, né, a gente fala o manso é o calmo, né? O manso é a pessoa calminha, né, que não briga, né? Não, mas o conceito de manso aqui é aquele que, através das sucessivas encarnações, dominam, abandonam o instinto animalizado e se torna em mansuetude espiritual, né? Porque a gente ainda tem aqui o nosso instinto animalizado comandando a gente muitas das vezes, né? E quando Jesus fala bem-aventurados aqueles, os mansos, bem-aventurados que através das sucessórias encarnações, sucessivas encarnações, irão abandonar esse instinto animalizado, se tornando manso em espírito, né? Sem a predominância do instinto. E o que é esse processo das sucessivas encarnações? É a maioridade espiritual, né? Que concatena aqui com o que o Paulo fala, né? Os herdeiros, enquanto menor de idade, ainda que sejam donos de tudo, não se distinguem dos escravos, né? Então, a primeira entrada que ele dá aqui para essa questão como a gente estava falando, da transição planetária, né? Da mudança dos mundos. O que vocês anotaram aí nesse versículo 1? Eu fiz um paralelo bem semelhante ao teu, né? A questão que você falou da evolução, de ainda ser escravo e herdeiros, né? Eu coloquei, eu lembrei muito também da questão de Abraão, quando ele fala dos filhos, né? Daquela promessa que ele conversa com Abraão, que Deus conversa com Abraão, de uma forma simbólica e bonita no Antigo Testamento. E ele fala disso. E ele fala de herdeiros, de herdeiros, eu pensei que somos todos nós. Aí você fez a colocação perfeita falando sobre a maturidade espiritual que a gente adquire conforme as reencarnações que nós estamos tendo. Eu pensei na questão de escravos, que a gente ainda é da matéria, mas também de si mesmo, daquela evolução espiritual que você também comentou. Eu até coloquei aqui, ó, dono de tudo, né, que é os herdeiros do universo, que no sentido de que a gente vai chegar lá um dia, como os cristos estão já donos ou herdeiros de alguns planetas para governar, como Jesus é o nosso, né? Mas escravos de nós mesmos por enquanto, das nossas más tendências, dos nossos orgulhos e egoísmo, que fazem parte do momento espiritual que ainda nós temos, né? E aí, se você for avançar um pouquinho mais, que ele fala sobre estar submetido a tutores e administradores, eu lembrei da pergunta, nessa fase, da pergunta do Livro dos Espíritos 459. Se não me engano, ela fala sobre os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Aí eu lembrei dos tutores, porque quando eu fazia o curso e lia essa pergunta, eu ficava assustado pensando nos obsessores. Mas ele não está dizendo aqui que é obsessor, né? A gente sempre pensa isso, mas na verdade o que ele está dizendo? Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e nossas ações? Sim, os mentores guiam vocês e vocês às vezes nem percebem, porque vocês ainda são escravos, né? Então a resposta é: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E aí é tão interessante, né, Thales? Porque no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de alguém, do Sim, tutor, exatamente. né? Aí você falou muito bem: poxa, como é perfeito Deus! Há 4.000 anos ele já estava planejando o que é a gente aqui. Aí eu fico imaginando, até anotei aqui,
Deus sabe daquilo que a gente ainda nem deseja. Nem deseja, Ele sabe de cada espírito nosso aqui daqui a 4.000 anos, que a gente vai É precisar. maravilhoso, é maravilhoso. E aí a necessidade dos tutores, né? E aí é a nossa coerência, a questão do nosso livre-arbítrio também vai dizer quem é que está conosco, quem é meu tutor, né? É Maravilhoso. isso, é legal. E ele fala de uma data também pré-fixada, seguindo aqui, e aí eu lembrei de Mateus 24:36, que eu acho linda essa passagem, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem os anjos dos céus, nem o seu Filho, senão exclusivamente o Pai, que é quando a gente vai ser realmente herdeiro. Esse dia é só o Pai. Exatamente. Só ele É isso que sabe. eu falo. Daqui milhões de anos ele vai saber, já sabe qual vai ser a função do Hernani, da Renata, Thales, neste universo, herdeiros de tudo isso que nós seremos. Exatamente. Né? É maravilhoso mesmo. Não sei se a Renata tem algum ponto, a gente pode seguir? Pode seguir. Achei bem bonita essa primeira parte, porque que ele fala assim que o herdeiro é menor de idade, mas ele já tem total legitimidade, né, sobre a herança, né? Ele já é o dono, né? Ele já é o dono, o potencial é totalmente dele, né? Só que ele ainda não pode exercer totalmente a potencialidade dele por falta de idade, na verdade. Nesse caso, nosso caso é por falta de bom senso, de moralidade, de todas as virtudes ainda que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Mas nós já temos a mesma legitimidade de herdeiros, né, do pai também. Isso eu achei muito bonito, isso porque é a mesma coisa da gente. Então, a gente já se empodera um pouco mais desse negócio, né? De falar, poxa, eu também sou filho, filha de Deus, nesse caso, e é legal que ele fala assim, que quando éramos menores, né, éramos escravos dos elementos cósmicos. É bem, na verdade, a natureza, né? Os instintos, né? Tudo que é muito ainda sutil, básico, eu vejo isso, e a gente precisa muito de tutores, né? Que são os nossos anjos guardiões, tanto como ele falou, aí temos obsessores que também nos desviam e nos, né, de alguma forma também se envolvem na nossa vida, como temos também os nossos espíritos protetores, os amigos, né? Veja que, imagina que Jesus, mesmo encarnado, eu não imagino ele tendo um anjo da guarda, certo? Né? Vocês imaginam isso? Acho que ele não precisava de anjo da guarda, e sim de uma equipe, lógico, de muitos anjos aí, trabalhadores, mas não para protegê-lo de alguma bobeira que ele fosse fazer, não é verdade? Então, não tem desvio nesse caminho, né? Mas a gente ainda precisa de tutores, né? Assim como o menor de idade precisa dos pais, a gente precisa também dos nossos anjos, né? Excelente. Não, 400%. O 2 e o 3, né, que a gente já passou aqui rapidamente, também pelas observações, eu olhei aqui com uma ótica que eu achei muito interessante, muito surpreendente, né? Porque se a gente olhar o conceito aqui da carta, né, que do capítulo 4, que ele fala dessa coisa de, olha, vocês são os herdeiros dessa terra, mas por serem menores de idade ainda não podem ser o dono, não se distingue dos escravos. Aí no 2 ele entra, por vocês serem menores de idade, vocês precisam de tutores e administradores para ajudá-los a conduzir a sua maioridade, para você poder depois herdar, né, essa terra. E aí no 3 ele exemplifica ele mesmo, né, que ele exemplifica ele mesmo. Então quando ele fala, mas está submetido a tutores e administradores até a data fixada por seu pai. Então, naquele conceito que o Hernani falou olha, vocês estão aqui nesse mundo de provas e expiações, até a data fixada pelo pai para a transição para o mundo de regeneração, vocês aqui vão precisar ainda de tutores, ou na verdade, para o mundo feliz, acho que a regeneração ainda está na parte da maioridade. Até o momento que vocês atingirem a maioridade espiritual e puderem herdar essa terra, vocês vão precisar de tutores, né? Então aqui ele deu o conceito, né? Olha, vocês habitam até crescer, quando crescer, vocês vão aqui herdar.
E aí depois ele volta no exemplo dele. Aí ele fala, da mesma forma nós, enquanto éramos menores de idade, éramos escravos dos elementos cósmicos. Agora, aqui tem um negócio interessantíssimo. Ótimo. Né? Ótimo, maravilhoso. Aí tem Maravilhoso. maravilhoso. Porque Porque eu não quero te interromper, depois eu concluo. Porque ele fala dele, ou seja, olha, eu já fui menor de idade, lá atrás, que a gente falou aqui de capela, que Paulo era um capelino, e ele foi escravo dos elementos cósmicos, né? Naquela época, não se tinha conhecimento ainda de planetas, não existia essa ciência de que existia outros planetas, que o universo era, né, outras constelações, tudo. Então, as palavras e as formas encontradas por Paulo para dizer eu fui escravo da matéria num outro planeta, na qual chegou a data fixada, e eu mesmo com meus tutores não estava pronto para herdar, e vim até aqui, né? Então, eu achei maravilhoso essa parte, que Paulo já começa aqui a falar da transição planetária e corroborando e fortalecendo o que ele conselho que a gente discutiu dele ser um capelino, né? No outro capítulo. Né? Porque ele referencia ele aqui. Eu era escravo também lá atrás, de elementos cósmicos, que eu não sei descrever o que é um outro planeta. Não, aqui não existe ainda essa ciência e essas palavras. E no final do dia, quando a gente interpreta aqui junto, que a gente falou no 1, que o ser escravo que ele fala é ser escravo da matéria, o que é a matéria? É a composição dos elementos do fluido cósmico universal. Né? Então, além dele citar que ele era do cosmos, de outro planeta, ele fortalece que a escravidão quer dizer ser escravo da matéria, que é a composição do fluido cósmico universal, que ele chama aqui de elementos cósmicos. Então, assim, o Paulo, nesses 3 versículos, já traz aqui todo o conceito que a Gênesis inteira ali vai nos explicar, né, do Kardec. Gênesis Kardec vai nos explicar. É de fato maravilhoso essa entrada dele. Né? Eu estava pensando exatamente isso, até anotei aqui, mas eu gostaria de fazer uma referência para a gente poder analisar também, porque pela visão espírita nós sabemos que o povo hebreu foi um povo escolhido. E aí é o seu comentário de agora. Por isso que ele poderia estar também falando esse ponto, olha, nós somos herdeiros. Por quê? Porque é o povo escolhido que foi. Se ele cumpriu ou não essa missão, nós sabemos por onde foi. Mas, enfim, e aí só vem a confirmar o comentário que você falou, referente a Paulo também, quando ele fecha no 3 e no 4. Poxa, eu já vivi isso, e eu notei que, pô, ele já foi capelino. E quando você falou assim, colocou a data, uma coisa que eu anotei aqui que é muito interessante, porque Mateus 24:36, que eu acabei de ler, eu tenho certeza que esse evangelho também rodou em capela. Sim, é o mesmo evangelho, exatamente. É o mesmo evangelho. Então, esse 24:36 serviu para ele lá. Olha, chegou a data, bichão. Agora só o pai vai definir. Então, agora você vai ter que ir para outro elemento cósmico. Exatamente. Ajudar, entendeu? É muito bom. Muito lindo. É muito lindo demais. E aí aqui, todo esse conceito dele, da transição planetária, ele contando a experiência dele de capelino, para mim ele ainda confirma ainda mais no 4 e no 5. Né? Porque ele fala, ó, chegou a data fixada, quem atingiu a maioridade espiritual moral herdou, quem não, né, foi exilado para cá. E aí, a hora que ele fala no 4, mas quando se cumpriu o prazo, aqui ele está falando de capela, ele não está falando da terra. Quando se cumpriu o prazo, Deus enviou seu filho, Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os sujos da lei e nos recebêssemos a condições de filhos. Porque você poderia pensar, enviou Jesus para a terra? Não, enviou Jesus para conversar com os capelinos que estavam vindo. Lá em Capelinos, exatamente. Para receber os capelinos, que ele narra no livro. Né, que Jesus recebeu cada um dos capelinos aqui. Então ele fala, ó, chegou a data fixada. Quem foi, foi. Quem não foi, vai conversar com o Rabino Nazareno aqui. Ó. Ele é o cara que vai receber vocês. E aí recebeu eles como filhos, né, aqui nessa nova terra, nessa nova oportunidade. E aí a gente lembra que lá na carta de Gálatas, lá que a gente leu no capítulo 1, que ele referencia Israel como a mãe que gerou seus filhos. Lembra que a gente estudou no 1? Sim. Que é a mãe da geração dos filhos, ou seja, o nascimento dos capelinos na terra foi no povo hebreu, igual o Renan comentou, na terra de Israel.
né? Que é a consciência de capelino dele. E aí ele fala disso, né? Recebeu como os filhos, porque está aqui, ó, na sua nova pátria, né? Na sua nova morada, na sua nova oportunidade, no seu novo mundo. Então, exatamente explicado aqui, quando ele fala para resgatar os súditos da lei e nos recebêssemos a condição de filhos, né? Então, é o momento lá que a gente estuda no Caminho da Luz e nos Lados de Capelas que eles aportaram aqui e foram recebidos pelo Cristo para dar a oportunidade de evoluírem aqui nessa terra de pró-expiação. Realmente Súditos de da lei, arrepiar. súditos da lei, Súditos da lei. né? É muito legal. E ele vai falar no 7 de novo, referente a herdeiro, né? O que é o herdeiro? Que recebe algo Exato. Do que era do outro, né? que muitas das vezes não foi ele que construiu. Não foi ele que construiu. Entendeu? Onde quero chegar? Não, muitas das vezes não, sempre, né? Todo herdeiro não construiu, recebeu. Então, se nós somos herdeiros, né? E ele falando isso para o povo hebreu, e se estende até nós agora, nós vamos receber coisas, né? E aí eu entro no livro mediúnico. O médium recebe de graça, herdeiro, e que de graça dê. Exatamente. As conexões de herança, né? De herdeiro, né? E receber isso dentro da lei, aí falando da lei que ele fala aqui, só quando você está preparado. Sim. É que ele quis dizer para todos, para Sim. receber isso. Preparado espiritualmente, maduro, né? No próprio final do 7 ele fala, né? És herdeiro por disposição de Deus, né? Porque é o Criador, ele criou, vem dele, né? A gente vai herdar algo que alguém criou, né? Que é Deus. Vem dele, é dele, por ele, né? Muito bem colocado, muito bem colocado. É muito E aí eu importante, acho muito né? interessante também, desculpa, Renato, só vou finalizar minha parte aqui. Tá. Que no momento que ele fala que que o Deus enviou o seu filho, é como se nós que já somos herdeiros recebesse de Jesus. Como é que fala aquele que gera a herança mesmo? Me faltou a palavra. De uma família. Ele não tem um cara que eles contratam. É como se Jesus fizesse isso. O que faz a gestão da herança. Esqueci o nome também. Aí Jesus, que divide as coisas, né? isso. Jesus falou com eles, os capelinos, antes de vir, e depois se apresentou na Terra para justamente gerenciar essa herança. E ele cansou de falar isso. Você é o sal da Terra, você é a luz do mundo. Exatamente. Vamos lá, entendeu isso? Entendeu? Por isso, quando ele chegou na beira do lago lá do Mar da Galileia, e o Pedro bateu o olho nele, já levantou e já começou a seguir. Levi bateu o olho, já levantou e já começou a seguir. Porque não sabia nem por que estava indo. Exato, reconhecia espiritualmente uns aos outros ali. Né? Porque falou assim, ó, vamos lá, a sua chance vai ser ali, ó, quando eu descer. E já estavam ali tudo pronto, né? Tudo pronto para fazer isso. Não precisou convencer nada. Né? O magnetismo já atraiu, né? Pela afinidade espiritual. Uma coisa bonita que eu também achei aqui, que ele fala nos 4 assim, Deus enviou o seu filho, e esse filho está com letra maiúscula, né? Que é Jesus. E depois no 6, no 7, ele vem, e como sois filhos, né? Nós também recebemos as condições de filhos, e nós somos filhos com letra minúscula, né? Nos coloca numa questão de igualdade de filhos com Jesus, todos filhos, Jesus também filhos, né? Filho de Deus, mas ele filho com F maiúsculo, né? Assim, já um filho lá na frente, quer dizer, como se fosse um herdeiro, assim, ele é o primogênito, vamos colocar assim, né? E nós é um pouco para trás aqui, filhos, mas assim, é bonito, porque fala assim, se és filho, és herdeiro por disposição de Deus. Quer dizer, Deus, que é o Todo-Poderoso, é que realmente está determinando que vocês também são herdeiros, assim como Jesus também é herdeiro de todo, né, o reino de Deus, né? Então, dá essa condição para a gente de irmandade com Jesus, fica um pouco mais próximo, né? Sim. Porque a gente, todos somos filhos, né? Isso dá um conforto. E o próprio, você falou um negócio muito interessante, Renato, porque o próprio termo trabalhado no Evangelho a todo momento de reino de Deus, corrobora essa questão da herança, né? Porque, né, o rei tem lá os seus herdeiros, né? O rei, a gente vê em filmes, essas coisas, o rei precisa ter o herdeiro, né? Precisa ter a pessoa que vai dar seguimento, que vai não sei o quê. Então,
acho que, de fato, quando é abordado esse reino de Deus, ele fala de fato da terra, né? Que depois no Evangelho ele fala que seremos da terra, que eu falo, evoluída, né? Uhum. Depois, nas bem-aventuranças, ele fala dessa questão de herdar essa terra, né? De fato, herdar o reino de Deus. Né? A gente acha, É. pô, vou evoluir para entrar no reino de Deus. Parece que eu vou sair daqui para um lugar especial. Não. Evoluir para entrar no reino de Deus é na nossa própria morada. Aqui vai se Eu tornar. acho que aí o reino de Deus é que vai entrar em mim, na verdade, quando eu Exatamente, evoluir, exatamente. né? É o contrário, essa coisa, não, eu vou entrar num lugar mágico e vai ser um negócio muito louco. Eu vou permitir o reino de Deus entrar e aí eu estou evoluindo e já estou, eu posso estar no reino de Deus aqui. Então a gente fica achando, quando Jesus falou o reino de Deus, a gente fica achando que é um baú cheio de tesouro, de moedas de ouro, entendeu? Acho, nossa, até vai ser um lugar assim, é um castelo cheio de ouro. A gente só materializando que é um reino, né? O que tem trono, a gente colocou essa imagem para Deus aí de muitos séculos, né? E nada disso, né? Porque na verdade o reino ele é imaterial e ele que a gente permite que esse reino entre dentro da gente. Exatamente. E até essa questão do Deus no trono, ele aborda aqui do 8 ao 11, né, que eu até anotei isso, né, que ele fala aqui dessa questão da evolução espiritual. Conforme a gente evolui espiritualmente, a gente reconhece mais a Deus, né, porque a gente se aproxima mais dele, a gente compreende mais ele. Por quê? Né, aqui é a reflexão, por quê? Porque conforme a gente vai evoluindo, através das encarnações, das experimentações, das suas leis, a gente compreende, na verdade, as leis divinas. E por compreender as leis divinas cada vez mais através da experimentação delas, nós compreendemos que há que há Deus, né? A gente vai se aproximando de Deus através da execução das suas leis, né? Uhum. Ele fala que antes, quando a gente está lá no estágio primitivo, ele continua falando aqui das transições planetárias, né? Antes, quando não conheceis a Deus, veneráveis os que realmente não são deuses, né? Que a gente vê lá as tribos, a lua, o sol, né? A estátua, sei lá, a árvore, o bicho, a Trovão, vaca, o é. trovão, né? E aí vai evoluindo, 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 vai tomando-se a consciência de Deus. E aí ele chega no 9. Agora que reconheceis a Deus, ou melhor, que ele vos reconhece, por que voltais outras vezes a esses elementos fracos e miseráveis? Então, o Paulo chama atenção aqui, ó, agora vocês já estão aqui com uma consciência do que é Deus, da sua divindade e tudo, por que vocês estão voltando a cultuar aqui, né, os bezerros de ouro? Né? Estão voltando aqui a cultuar os dogmas humanos, né? Voltando a cultuar as coisas da matéria. Então, ele chama atenção disso, né? Porque é, do Velho Testamento. Embora eu tava falando, embora eu me perdi aqui. Tem uma colocação aqui, ó. Vamos ver se de repente se você retoma. Ele fala uma coisa bonita que é: quando a gente não conhecia Deus, a gente era escravo. Escravo dos nossos É, instintos mesmo, muito mais na matéria. E aí eu achei bonito no 9, porque ele fala assim, quando a gente, né, reconheceis a Deus, ou melhor, que Ele vos reconhece. Por que isso, né? Porque agora Ele nos reconhece como filhos. A gente não passou da condição de escravo da matéria, né, com Jesus nos trazendo o evangelho, o filho, né, o nosso irmão mais velho nos trazendo o evangelho, a gente passou da condição de escravos da matéria para aí já uma liberdade. Ele nos trouxe a liberdade do pensamento com o evangelho. E aí Deus nos reconhece o quê? Como filhos, então herdeiros consequentemente, né? Então não só a gente também passou para conhecer a Deus, mas melhor, Ele agora nos reconhece como herdeiros, porque até então a gente estava lá nos mundos primitivos, as tribos, os animais, movido pelos instintos. Não que não fosse um potencial filho, mas ainda sem razão, sem consciência. sim. Você abordou a questão, Thales, quando você falou antes que não reconheceis a Deus, veneráveis os que realmente não são deuses, aqui está até com letra minúscula. E aí você fez a colocação da questão dos deuses do sol, da lua, do trovão, né, naquela época, que adoravam, porque aí você está fazendo referência aos primitivos.
as nossas vidas anteriores lá atrás, que a gente viu um raio e achava que aquilo Era a gente mesmo. E a gente foi reencarnando, e aí entra o princípio da doutrina espírita, da evolução espiritual, e aí fomos compreendendo as leis divinas, e aí chegou lá no 9, agora que reconheceis a Deus, ou melhor, que ele vos reconhece, porque ele sabe do nosso potencial ser pessoa. Mas eu gostaria de fazer uma colocação junto dessa sua explanação e da Renata, que mesmo hoje, muitos ainda cultuam os deuses que é o Mamon evangélico. Exatamente. Né? Não pode adorar a dois deuses, né? Deus é a Mamon. Então, novamente, nós estamos nesse processo. Né? E feliz aqueles que já compreendem. Exatamente. Né? Porque ele vai falar isso lá. Né? E aí ele chama atenção, para finalizar onde eu ia falar a minha observação, o 11, temo que o meu trabalho por vós acabe em vão. Tudo que ele construiu lá é que eles regridam. Né? E aí eu faço para que a gente possa refletir, se nós sabemos, como a gente abriu esse estudo de hoje, que Deus faz para que a coisa nasça daqui 4.000 anos, ou chegue aonde ele quer daqui 4.000 anos, então, quando ele fala assim, que temo que o meu trabalho acabe em vão, para aquele momento só, porque ele sabia que cedo ou tarde a coisa ia florir, ia acontecer, né? Porque ele chamava, e aí, referente aos nossos estudos anteriores das cartas, eu parei e falei, poxa, ele tem um jeito muito especial de manter próximo dele, das lições que ele fazia, a todos aqueles que ele direcionava as cartas, que era justamente isso, termo em vão, penso que quando eu for aí vocês vão não receber, né, as colocações dele. Mas era para não deixar sair do barco, né? Sair daquele guia que ele vem nos mostrando até agora. Sim, sim. Sem dúvida. Porque nada é perdido. Nada é perdido. Né? Eu acho que quem já saiu de Capela e veio exilado para cá, mais ou menos isso, né? Temo que meu trabalho e vocês acabem em vão, vocês também passem por esse exílio que eu passei. Exatamente, exatamente. Né? Claro que não é em vão, mas é uma forma dele se expressar, né? Figurativa, né? Que não perder começou. tempo. Exato. Não perder tempo, né? Exato. É como se fosse assim, gente, se vocês entenderem o que eu estou falando, fazerem o que eu estou falando e fazendo, vocês não vão precisar ser exilados. Eu acho que esse de fato é o ponto, né? Ou o seguinte, né? Vocês vão voltar mais rápido para a capela. Ou vocês vão dar, vai falando capelinos ainda, sem dúvida. Boa. Do 12, aqui no 12 é interessante que ele chama Paulo e os Gálatas, né? Então fala da relação, ele narra aqui um pouquinho da relação dele com os Gálatas, né? Do 12 ao 19, na minha avaliação aqui, ele basicamente fala da forma que ele era recebido lá pelos Gálatas, né? Que ele era recebido de forma muito para mim fica claro aqui que ele mesmo fica constrangido da forma que ele era recebido, né? Os Gálatas recebiam ele, né? Que ele fala, eu sei que vocês arrancariam seus olhos para dar a mim, né? Deixariam de comer para me dar de comer, né? Porque o Paulo era uma pessoa muito querida e venerada, e a comunidade onde ele ia recebia ele com pompas de rei, de um apóstolo, né? De um apóstolo, né? E aí eu estava lendo esse comentário, eu reli ele algumas vezes, eu falei assim, poxa, aonde aqui tem algum ensinamento, né? Uma coisa para a gente refletir. E aí eu refleti e queria dividir com vocês. Quando eu li essa parte do Paulo falando dessa forma que ele era recebida, eu fiquei aqui pensando, né? Porque, de fato, a reflexão aqui é de como que a gente, naturalmente, se doa mais para aqueles que são veneráveis. Né? A gente se doa mais para aqueles que nos encantam o coração. Né? E eu acho que o Paulo chama atenção disso. Né? Falando assim, por exemplo, uma situação hipotética que a gente refletir. Imagina se a gente está aqui hoje na casa, tá todo mundo aqui na casa lá da Renata, e a Renata fala, gente, olha, o Haroldo Dias vai vir jantar aqui essa noite. Então, imagina uma situação em que o Haroldo Dias ou o Divaldo Franco vai jantar nas nossas casas essa noite, né?
o que a gente faria durante o dia? A gente ia acordar, a gente ia limpar a casa 10 vezes, ia comprar os alimentos bons, ia se preocupar em fazer, né, em deixar bonitinho, ia tomar um banho, se arrumar, ia ensaiar as palavras, ia criar todo um ambiente ali de acolhimento, de recebê-lo bem. Não íamos? Com certeza. E eu acho que a Sim. reflexão que o Paulo está falando aqui mas e se fosse um miserável da rua? A gente faria igual? Faria para o Haroldo? Não. Provavelmente nem receberia. Então, eu acho que é isso que o Paulo chama atenção. Ele fala assim, eu não preciso dos seus olhos. Eu não preciso dos seus alimentos. Então, não gastem isso comigo. Né? Gastem isso com aquele que precisa, de fato. Né? Porque se a gente fizer um bom jantar, deixar a casa limpinha para um Haroldo dos dias, ele vai achar ok. Agora, se a gente fizer o mesmo bom jantar, com o mesmo carinho, o mesmo amor, deixar a casa do mesmo jeito que receberíamos ao longo dos dias para um irmão nosso que passa fome na rua, ali a gente transformaria alguém. E é isso que Paulo aqui chama atenção para mim. Né? Porque, às vezes, aqueles que a gente quer ser aceito, a gente se doa, e aqueles que não faz diferença para a gente vai ser aceito ou não, a gente fala, tá aqui, ok. Né? Para um a gente prepara o banquete, para o outro a gente dá uma coxinha fria. Né? Esse se doa, na verdade, nem muitas vezes é verdadeiro, né? Porque a gente faz um teatro. Exatamente, exatamente. A gente fica todo anjo, a casa fica em ordem, não tem uma pena fora do lugar, é aquela coisa, mas, na verdade, a real não é aquilo de verdade. Né? Exatamente. E aí, essa foi a reflexão que eu estava lendo desse 12:19, eu falei assim, caramba, eu acho que o Paulo está chamando atenção disso aqui, né? Utilizem seus recursos, seja ele quais forem, para aqueles aonde vai gerar mais resultado, né? Porque para aqueles que não talvez já tem isso que a gente quer tanto oferecer, né? Por exemplo, o Paulo aqui, o exemplo que ele fala, o Paulo já tem olhos e já enxerga. Seria melhor se esse aqui adotasse um cego de nascença e ajudasse ele a conduzir a vida pelo mundo, em vez de entregar seus olhos para o Paulo, né? É isso que ele fala aqui para mim nessa avaliação. Aí eu fiquei pensando nisso, qual a situação do nosso dia a dia que a gente poderia refletir. E a gente faria isso. Se vir um Divaldo Franco na minha casa, eu vou ficar no chão assim, ó, passando um paninho para não ter nenhuma manchinha, né? E pro pobre irmão nosso que está aqui passando essa idade, que só quer comer um feijão quentinho. Só o feijão quentinho. É só esquentar um feijão quentinho e dar para ele, né? E a gente poderia fazer aqui um belo banquete para receber um Haroldo, né? Essa foi a reflexão que eu tirei desse... E baseado nisso, no 14, né, que falando sobre justamente o pobre aí que nos pede, né, ele fala, e vós vencestes a tentação de me desprezar. Né? Quer dizer, eles não desprezaram, né? Mas a gente tem realmente essa tentação de deixar para lá. Fazer de conta que eu nem estou vendo, não é comigo, deixa para lá. Essa é a tentação mesmo que a gente tem de... Né? No mendigo, não. Se fosse um cara da hora, eu ia fazer todo o esforço, mas para outro que não é do meu interesse, né? Quando a gente não tem algum segundo interesse pessoal envolvido, né? O chefe vem na minha casa, opa, então eu também vou dar um trato, né? Porque vai que ele ganha uma promoção aí depois de um jantar na minha casa, né? É interesse pessoal, né? Exatamente. De alguma forma, de algum tipo de interesse, né? Agora, se eu não tenho interesse nenhum com o pendente da rua, aí eu tenho a tentação de desprezar, né? Fazer de conta que o cara não existe, é a indiferença. É isso aí. Eu também fiz essa mesma reflexão. É legal, né? Porque ele poderia também pensar, ou melhor, a gente lendo poderia pensar, além do que você falou, Thais, que ele pode falar assim, olha, como você disse, não gastem isso comigo, né? No sentido de humildade mesmo, né? Eu não preciso agora disso. Eu preciso que vocês continuem fazendo o trabalho de divulgação do Cristo, né? Então, distribuam toda essa atenção que vocês têm comigo com aqueles que precisam. Exato. Exatamente isso, é legal. E aí, só puxando um sardinha, né, tio? Vocês falaram do Haroldo e do Divaldo, eu falo do Rossandro. Se ele viesse aqui, eu também... Exatamente, qualquer um deles, né?
A gente ia fazer, ia transformar nosso dia. A gente ia sofrer durante o dia inteiro para garantir que tudo desse certo, né? E a gente, pô, não sofre quando vê alguém passando fome, né? Não sofre verdadeiramente, eu digo, né? Não se incomoda, Sim. mas não... E provavelmente eles falam isso pra gente. Olha, só me Provavelmente. serve café. Vai lá e segue, você está no caminho. Exatamente. A Harolda falava, não precisa disso não, é só um cafezinho, pão de queijo. Acabou. Com É, certeza, com Valdo, então. certeza. de volta então, cara, que é só sei lá, só tocar numa planta, né? Só tocar aqui na sua planta, já tá bom. E, Mas, ó, ah, olha o 16 também, que legal, né? Depois que ele foi super bem recebido, aí segundo ele fala, por acaso me tornei vosso inimigo porque vos disse a verdade, né? Então, aí o que acontece? Depois, a coisa virou rápido também, né? Porque, na verdade, é meio que um teatro, como eu estava falando antes, né? A gente faz aquele nhau, tal, não sei o que lá, porque o Haroldo vem aqui. Mas quem garante que no dia seguinte eu vou agir igual, o Divaldo, eu vou sentir, vou tal igual? Nada. Saio dali, viro as costas, pode ser que eu, né, volte ao meu estado natural, normal, atual e cai na porrada aqui, com o que aparecer, a vida segue, né? Então, aí que ele fala, né? Alguns vos cortejam, não com boas intenções, mas para que vos afasteis a fim de cortejá-los. Então, aí vem as tentações do mundo, aí vem um monte de outras coisas aí, tem obsessores, a gente pode levar isso aí para vários lados, né? sem dúvida. Bom, aí o Paulo está falando aqui, chamando a atenção, né? Tá na altura da carta que ele chama atenção, distribui bronca de todo lado. E aí eu achei interessante no 20, quando ele finaliza essa segunda parte da carta, que ele fala aqui, ó, quiser estar agora convosco para mudar o tom de voz, pois não sei o que fazer convosco. Aqui tem uma coisa interessante de a gente refletir. Quando ele fala mudar o tom de voz, não necessariamente está falando de ficar bravo, de gritar, né? Não, é de cuti-cuti. Eu interpretei aqui como que quanto do final, né? Porque ele não sabe o que fazer convosco. Então assim, Paulo fala: eu não sei o que fazer com vocês. Quisera eu estar aí para poder mudar o tom de voz, né? Para mim aqui fica claro que é uma psicofonia, uma atividade mediúnica. Porque ó, eu não sei o que fazer com vocês. Quisera eu estar aí para através da psicofonia alguém poder, endireitar aí vocês, né? Então, quando o Paulo fala que mudar o tom de voz para mim, ele está falando isso. Quisera eu estar aí para algum espírito através de mim se manifestar, porque eu, Paulo de Tarso, não sei o que fazer convosco, né? Eu li esse trecho como se estivesse dando essa citação de uma possível manifestação mediúnica, né? Porque no processo de psicofonia há alteração do tom de voz, né? Do médium. Sim. Uhum. Sim. Eu entendi que ele está agora no momento de acalentar os filhinhos, né? Ele fala, meus filhinhos, né? Aos quais dou novamente a luz, tal. Então, até que adquirais a figura de Cristo. Quer dizer, ele está, assim, tratando esse povo, né? Os Gálatas, como filhinhos queridos do coração, sabe? Eu entendi que ele está muito agora, nessa parte da carta, ele já dá bronca, tal. Depois ele vai afagar um pouco, porque é uma mão que bate e a outra que acarinha, né? Carecia, né? Exato. Então, ele dá um pouco de cada coisa aqui nesse... Vamos pagar, Sara? Sim, sim. Aqui do 21. Para mim, toda essa etapa aqui do capítulo, né? Essa conjuntura de versículos, que vai do 21 ao 31, para mim ele está falando da mesma coisa, né? Ele está fazendo, ele está explicando aqui aquela questão de uma representação poética de Abraão como o processo, né, do Cristo concebendo, recebendo a Terra, concebendo aqui a criação para a sua evolução, né, através da figura poética de Abraão, e fazendo referência no Antigo Testamento dessas duas bases que a gente falou lá atrás, o espírito e matéria, né?
a matéria representando a escravidão, a escrava, que ele vai contar aqui na história, né? E o espírito representando a livre, né? Então, quando ele conta aqui, né, ele fala aqui bastante referências do Antigo Testamento, né, para explicar essa diferença entre espírito e matéria, né? E que tudo isso aqui está dentro desse processo de transição a qual Abraão, né, o Cristo lá, recebeu os seus filhos, né, os capelinos e aqueles que aqui foram concebidos para a encarnação, para que herdassem a terra, né? Ele fala lá no 22 e 23, ó, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Olha que legal isso. Porque a gente estuda lá quando Jesus, né, foi aqui participar da geração da criação do mundo, que ele recebeu de Deus o fluido cósmico universal e o espírito, né? A matéria e o espírito, a escrava e a livre. Então Jesus teve aqui 2 filhos. Abraão teve 2 filhos, a escrava e a livre. Então Jesus teve aqui 2 elementos, a matéria e o espírito, o escravo e a livre, né? No 23, o da escrava nasceu naturalmente. Olha que legal isso, né? Porque o escravo é a matéria. E o que é nascer naturalmente? É a evolução natural do planeta, do orbe, né? A matéria nasceu naturalmente através da manipulação do fluido cósmico universal, que através das suas leis de atração, de magnetização, de repelição, das leis físicas que são impostas sobre a matéria, naturalmente se criou, né? Então ele fala, o da escrava nasceu naturalmente e o da livre, do espírito, em virtude de uma promessa. Olha que maravilhoso isso, né? Porque Jesus está aqui concebendo o planeta, forma natural através do elemento da matéria, e os espíritos da livre através de uma promessa. Qual é essa promessa? Lá dos capelinos. Vocês seriam recebidos pelo Cristo e teriam oportunidade de seguir. E voltariam para o paraíso perdido, né? Que é a capela. Então aqui ele conta essa transição planetária através disso, né? Dando esse conceito. E o mais incrível é o 24, né? Que Paulo aqui deixa claro que trata-se, palavras de Paulo, Estácio. Ele conta essa historinha de Abraão. Abraão teve 2 filhos, um da escrava livre e um da escrava. E aí Paulo fala, trata-se de uma alegoria que representa 2 alianças. Olha que maravilhoso. O próprio Paulo já falando, gente, isso aqui, essa história aqui, Abraão, é uma alegoria. É uma alegoria. Embora algumas classes religiosas leem isso e falam, não, teve Abraão mesmo, ele foi lá para sacrificar o filho, ele... Não, né? Tá aqui Paulo falando, isso aqui é uma alegoria que representa 2 alianças, a aliança espírito e matéria, que se unificam para promover o crescimento da criação divina, espírito e matéria, né? E aí ele fala aqui que essas escravas vão proceder do Monte Sinai, né? Vai aqui no 24, que gera escravos é Agar, né? Aí ele conta o que é o Sinai. Sinai é a montanha da Arábia, bota aqui o posicionamento geográfico. E fala da mesma coisa no 25 e 26, só que falando de terras, né? Aí ele fala aqui das localidades. Então ele reforça o mesmo conceito. Ó, se vocês não entenderam na alegoria aqui dos filhos de Abraão, vou falar aqui na alegoria das terras que vocês conhecem, né? A terra das Arábias representa ali a escravidão, a matéria, e o alto, que é Jerusalém, né, que ele fala, a de cima é livre, é espírito, é a nossa mãe, né? Está escrito. Aí ele cita aqui um trecho de um salmo, né? Alegre-te, estéril, que não dava luz, rompe a cantar de júbilo aquela que não tinha dores, porque a abandonada terá mais filhos que a casada. Então, essa história que reforça aquele estudo que a gente fez lá atrás, de que Abraão
a história de Abraão, que Paulo fala aqui que é só uma alegoria, é provavelmente a representação do Cristo gerando o nosso planeta físico, recebendo os espíritos de capela e aqueles que foram criados para aqui começarem a sua trajetória espiritual, para promover aí a herança dessa humanidade, as estrelas do céu, né, que Deus fala com Abraão. Eu particularmente, eu tomei uma outra linha de raciocínio nesse capítulo. A alegoria que se fala, eu prefiro ter na minha mente essa alegoria, né, de Agar e Sara, da livre e da escrava, e para mim aqui ele faz de novo o comparativo do escravo e do herdeiro. Porque o filho de Sara com Abraão, que era escrava, era Isaac. Quem foi Isaac na história? Tem até um contexto aí que o Haroldo, numa palestra dele, fala que o Ismael, hoje, governador do Brasil, era Isaac. Então, Paulo está dizendo para eles assim, olha, essa alegoria de que da escrava não se produz mais nada, não tem direito a ser herdeiro, isso é uma alegoria, não importa. A coisa vai acontecer conforme a gente for andando e evoluindo. Por isso que eu extraí dessa passagem. Sim, sim. E aí confirma quando você viu o Salmo agora, né? Alega-te, estéril, né? Porque não dava luz, rompe a canto julga aquele que não tinha dores, porque a abandonada terá mais filhos que a casada. Exatamente. Exatamente. Eu tive uma interpretação assim. A Sara, né? Como é que foi a história, né, de Abraão, né? Era casado com Sara e ela era estéril, né? Ela foi ficando idosa, Abraão também, e eles não tinham filhos. Aí a promessa foi, Deus prometeu para Abraão que ele ia sim gerar herdeiros, né? E aí quando Sara já era idosa, ela engravida, né? Foi feita essa promessa por Deus, está na Bíblia, né? E aí, da escrava, não. A escrava teve filhos naturalmente, sem promessa, né? Essa alegoria bíblica, né? E aí, quando ele fala que a Jerusalém de cima é livre e é a nossa mãe. Então, assim, nós somos filhos livres, né? Ela é a nossa mãe. A gente não nasceu escravo, a gente nasceu para ser livre. Essa é a ideia. Mas o que está escrito ali que ele coloca esse pedaço aqui, ó, alegra-te, estéril, que não davas à luz. Agora, né, a Sara teve filhos, né, ela gerou uma descendência de Abraão, mas ele fala, porque a abandonada terá mais filhos que a casada, também assim, na verdade, qual é a profecia, né? É que nós teremos muitos escravos ainda no mundo, mas muito mais ainda do que livres, porque a abandonada é a escrava, né? Então, a quantidade de pessoas ainda escravos no mundo ainda é muito grande. Ela terá mais filhos do que a casada, que é a Sara, que teve a descendência de Isaac, né? Então, a gente ainda tem muita gente escravo. A quantidade de filhos ainda escravos ainda é muito grande. Mas nós somos, de verdade, como ele falou antes, né, herdeiros em potencial, legítimos herdeiros, até que a gente saia dessa condição de escravidão por iniciativa própria. Exatamente. E ele, no 30 ele reforça isso. Né? Aquele conceito que a gente falou que o escravo representa a matéria, né? Ser escravo da matéria, e o livre representa o espírito. Que hora que ele fala no 30 da transição planetária? Mas o que diz a Escritura? Expulsa-se a criada e seu filho. O filho dessa escrava, ou seja, o filho da matéria, o escravo da matéria, não repartirá a herança com o filho da livre. Né? Ou seja, quando chegar a hora, expulsa, exílio. Olha aí o exilado de capela. Expulsa o escravo da matéria, o filho da matéria, porque não vai repartir a herança da terra com os filhos do espírito, né? Os filhos da livre. Então ele fecha aqui o conceito que a gente debateu aqui com essa forma alegórica presente no Antigo Testamento. E aqui, meus amigos, de novo, que pena que na nossa doutrina espírita não se aprofunda no Antigo Testamento. Que pena, porque olha a beleza que é o que tem aqui, né, de informação e de mensagem. Sim. Muito legal, né? Isso porque nós estamos
enxergando quase nada, né? nada, É, nada. exatamente. Exatamente. Porque ainda Visão são, limitada, né? Imagina, né? Que é mais, né, porque gente? Que mais tem aqui por porque trás ainda precisamos de dos tutores informação? ainda, né? Os escravos. Um dos tutores, exatamente. Bom, vamos para o 5? Vamos. Vamos. Aqui no capítulo 5, eu acho que ele é bem breve também. E aqui, aí o Paulo deu todo esse conceito, né? Olha, existe aqui matéria e espírito, existe o escravo da matéria, que é o filho da escrava, existe aqui o filho da livre, que é aquela que vive para o espírito, que vive para a matéria. E aí ele vem no 5 falar disso, sobre essa liberdade cristã, né? Por que é liberdade cristã? Porque o cristianismo, na essência real do cristianismo, promove essa liberdade, essa libertação do espírito, né? Então, aquele que segue o cristianismo, ele é livre, né? Porque o cristianismo é viver para o espírito, né? Não para a matéria. É ter essa liberdade cristã, né? E aí do 1 ao 6, né? Ele, para mim, reforça bastante aqui sobre essa questão de a gente viver pelos costumes do mundo, né? A gente mais vive para as coisas do mundo do que vive aqui para o próprio espírito, né? E ele faz a citação aqui à lei da época. Ele fala: vede eu, Paulo, vos digo que vos circuncidais, faz da circuncisão. Cristo de nada vos servirá. Ou seja, se vocês circuncisarem aí, não vai adiantar nada que vocês estão aqui pregando sobre o Cristo. Por quê? Vocês estão seguindo aqui, né, a lei do mundo, né? E isso não tem nada a ver com não seguir as leis legislativas, né, da sociedade. Não, sim, tem que seguir, né? Mas ele referencia que as leis da época como os costumes do mundo. Era um costume circuncisar, né? Porque se a gente olha a lei legislativa atual dos homens, né, ela não impõe nada que você tem que fazer. Ela fala que você não pode fazer, né? E a lei dessa época era diferente. Não, você tem que circuncisar. Não, você tem que comer, lavar as mãos antes de comer cada momento, né? Então, assim, era outra concepção de lei, né? Essa lei não promove a liberdade, né? A lei atual do mundo, não, é o contrário. Ela, você é um homem livre, uma pessoa livre, só que se você vacilar aqui, você vai ser penalizado, né? E aí ele vem, né? Eu vos asseguro de novo. Então ele fala dessa questão aqui do 1 ao 6, de que ou se vive, né, através da questão da circuncisão, ou se vive para o que manda aqui a sociedade do mundo, ou se vive para o que é o espírito. Porque uma coisa anula a outra nessa época, né? Nessa época que uma coisa anulava a outra. Do 1 ao 6 é o que eu Quer compreendi. dizer, a gente, no 1 fica bem claro, né? Que fala, Cristo nos libertou, né? Mas se a gente não ficar firme, depois de ter essa liberdade, se a gente não ficar firme, quer dizer, vigilante, a gente pode se prender de novo, se deixar levar ao jugo da escravidão. Então, essa questão de liberdade e escravidão é uma opção, né? Exatamente. Então, a gente lógico, enquanto a gente está animal, reinos inferiores, a gente está escravo aos nossos instintos, tá? A gente não tem opção. Mas determinada idade, como ele fala que você chega na maioridade e o pai, então, te liberta do tutor, você já tem opção. Então, agora eu quero continuar escravo ou eu quero ficar livre? É uma opção individual, né? É uma coisa. Nós nascemos todos de mãe livre. Essa que é uma coisa bonita, né? Porque todos temos a legitimidade de filhos, de herdeiros de mãe livre. Ele fala da Jerusalém de cima. Essa que é a nossa mãe. Então, a gente tem esse rumo, esse destino da liberdade. Mas se a gente quiser voltar para ser escravo por mais um tempo, a gente pode optar por isso. Exatamente. Né? É uma questão individual dessa opção, né? Então, é bonito porque você vê que é uma questão que você pode transitar, né? Não é uma coisa assim, quando ele nasceu negro, é escravo e tá, e ninguém mais mudava aquilo, né? Aqui a gente pode ficar, e a gente fica assim no nosso dia a dia, né?
um pouco a gente está escravo do nosso trabalho, a gente tem que ficar até tarde, a gente tem compromissos diversos aqui da matéria, e outros a gente não, a gente se liberta para fazer o que a gente quiser fazer com o espírito, né? Não só durante a noite, mas o tempo que a gente quer dedicar. Então, a gente também vive nessa transição aqui, um pouco de escravidão e um pouco de liberdade. Sim. E ele aborda esse ponto que você falou, Renata, sobre a questão do orar e vigiar, né? Do 7 ao 9, né? Do 7 ao 9 ele fala isso, da importância do orar e vigiar, né? Então ele fala, ó, corrieis muito bem que se interpôs para que não seguisse a verdade. Aquele que vos convenceu não vem daquele que vos chamou. Olha que interessante essa passagem, né? Aquele que vos convenceu não vem daquele que te chamou, né? E aí no 9 ele aborda de novo aquilo que ele já falou várias vezes, né? A gente sempre comenta da questão do fermento, né? O Hernando sempre comenta nessa parte, que uma pitada de fermento fermenta toda a massa, né? Que é aquilo, você está aqui no bem, você não orou e vigiou, uma pitadinha da sua má tendência fermentou a massa inteira, daqui a pouquinho você já está perdido na sua má tendência. De uma tentação que você se deixa levar, né? Pode perder padecer todo santo ajuda, né? Exatamente. Então, é isso, né? Um ditado popular. Uma pitada de fermento, né? Assim também como num grupo de pessoas, você tem por exemplo, um Paulo no meio de um grupo lá de 50 pessoas, ele também pode ser uma pitada de fermento que também leva todo aquele grupo para um outro patamar, né? Para o bem, de espiritualidade, de né, viver em comunidade, assim, todos os líderes têm essa função de ser o fermento, sim, né? Sim. Por exemplo, nossos políticos, até um professor na sala de aula, em todas as condições de liderança, é essa pitada que você não precisa colocar o tempo inteiro, mas conduz todo aquele grupo para situações diversas, são muitos caminhos. Exatamente. No 5:6 lá que você falou, estava fazendo referência de ser ou não circuncisado, né? Fala. E ele fecha, sendo de Cristo Jesus, não importa estar ou não circuncidados, né? O que conta é a fé ativa no amor. Sim, no final é isso. Não precisa, independente do caminho, ou do que você faz, ou do que você acredita, a fé ativa no amor, como eu anotei aqui, é o que precisa para que você entenda Cristo. Sendo ou não judeu, samaritano, hebreu, enfim, não importa. Depende da sua crença. Tenha fé no amor do Cristo que as coisas mudam. Por isso que Allan Kardec repara... E a questão do fermento é interessante, né? Como você falou, existe o fermento que você pode acabar e alimentar e fazer crescer aquilo que você tanto tenta segurar e aparar as arestas, né? Ou as suas más tendências, ou como também isso é um bolo maravilhoso de tudo isso, uma coisa muito bonita. Mas o interessante é que você, depois que coloca o fermento, você não consegue separar as coisas. Já era. Então, acabou. Então, precisa ter muito cuidado, preparativo, né? E aí, puxando as mulheres, que eu também gosto muito de fazer, quando a gente vai fazer um bolo, a gente mede os ingredientes, vai fazendo com calma para não desandar. Desandar, e é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. A gente tem que fazer. A nossa calma, coisas que você não consegue, ingredientes da sua vida, que você não consegue mexer, não coloca fermento. Exatamente. E lá, no 6, lá que você comentou bem, né? Fala que para Jesus não importa se é circuncisado ou não, quanto é a fé ativa pelo amor. Foi a belíssima colocação do Allan Kardec, refazendo a frase, né? De fora da igreja não há salvação, para fora da caridade não há salvação. Porque fora da igreja considera-se que é só os circuncisados, vamos dizer assim. Né? É só aqueles que seguem o rito da igreja. E não é isso que Jesus se importa, né? Aquele fora da caridade, né? Aquele da fé ativa no amor. A caridade, ser caridoso, é ter fé ativa no amor, né? Pelo amor. Exatamente. Bom, do 10 ao 13,
ainda dessa parte de liberdade cristã, ainda nesse tema da circuncisão, que era polêmica do momento lá. Se fosse dias de hoje, ia ter a hashtag Somos Todos Circuncisão, ia ter a hashtag Circuncisão Não, ia ter um debate Você não vem, você não faz parte, você não vai ser salvo. Nossa, ia ter um debate no jornal sobre... naquela época era um assunto bem polêmico, assim, bem de mudança de costume. Aí do 10 ao 13, né, ele explica a diferença, né, do que é ser livre na ótica espiritual e do que é ser livre na ótica da liberdade do instinto, né, que ele fala, confio no Senhor que não mudareis de atitude, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, arcará com a própria sentença. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que me perseguem? Acabou-se o escândalo da cruz, né? Então, desculpa, eu continuo no 12 e no 13, né, que eu falei. Mas esse que vos sublevam, que se mutilem completamente, ou seja, aqueles que querem convencer de circuncisão, que se circuncisam, não circuncidam, não precisa me levar junto. Vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não tomeis a liberdade como estímulo do instinto antes servir uns aos outros por amor. Aqui tem um negócio importante, né? Ser livre, ter essa liberdade, não quer dizer com deixar o meu instinto ser livre, né? Porque antes nós temos que servir uns aos outros por amor, porque senão a gente confunde a liberdade da matéria com a liberdade do espírito. E o que a gente quer buscar, que o Paulo fala, a gente tem que buscar, é a liberdade do espírito. E muitas das vezes, para ter a liberdade do espírito, é preciso ter a privação da matéria. Porque senão você não tem. Ou do instinto. Do instinto. Que ele vai falar no 16. Exatamente. Então, um irmão nosso que teve aqui a liberdade do instinto, né, praticou o mal durante toda essa encarnação e volta numa outra com o aprisionamento da sua matéria, né, uma limitação, uma deficiência, ali o espírito está se libertando, embora o instinto e a matéria esteja preso, né? Então a ótica é diferente, né? A gente vamos buscar ser pessoas livres em quê? Né? Porque muitas das vezes, se eu estou num relacionamento, né? Aqui é uma coisa importante, se eu estou num relacionamento em que eu quero me sentir livre e eu vou lá, me afasto desse relacionamento, muitas das vezes eu não estou aqui me libertando espiritualmente, porque era preciso, né, se ajudarem, né? Se era importante de estarem juntos para se ajudarem. Então, muitas das vezes, aí a gente vê na história lá da mãe do André Luiz. Né? A mãe do André Luiz, que estava lá com o esposo, tinha as amantes, né? E ela continuou com ele, continuou lá, cagadinho, quando desencarnou todo mundo, quem estava livre? Ela. E na Terra, quem estava preso? E olha o contexto de escravo. Olha o contexto de escravo. Exatamente. E outra coisa, né? Aí a gente tem que pensar no detalhe, que ele alerta aqui. Porque quando você toma essa decisão, você está fazendo essa colocação sua, o que a gente adquire pela liberdade que a gente quer só da matéria é uma consequência muito grande depois para se libertar o espírito. Exatamente, exatamente. E aí tem outro detalhe, o quantos você arrasta com você. Exatamente. Olha como fica o negócio, cara. Exatamente, Por isso que ele fala aqui, por favor, vai lá, pregue, olha, não desvie do caminho, não deixe que os outros te desviem, é isso. Exatamente. Ele chama atenção para isso. Buscar a liberdade é buscar a liberdade do espírito. E muitas das vezes, por serem antagônicos, aí a gente vai falar agora, né, já falou no 16 e no 17, ele fala disso, por serem coisas antagônicas, uma vai ser o oposto da outra, naturalmente, né? Porque é lei universal, lei do equilíbrio. Se a matéria e o espírito pendessem para o mesmo lado, não haveria equilíbrio. E na criação divina,
tudo é equilíbrio. Tudo tem o seu oposto exatamente na mesma medida e no mesmo equilíbrio. Toda ação tem a sua reação, né? Então, a matéria e o espírito, eles se unem, se utilizam, mas são opostos, né? Eles são antagônicos. E ele fala isso no 16 e no 17. Eu vos recomendo que hajais segundo o espírito e não executeis os desejos do instinto. Olha isso, a chamar de atenção. Pois o instinto tem desejos contrários ao do espírito. E o espírito tem desejos contrários aos dos instintos. E tão opostos são que não fazeis o que quereis. O instinto está onde? Nas coisas materiais. É o instinto animalizado, né? De animar, de matéria. Então, Paulo, ele fortalece o conceito. Ele fala para a gente, olha, se hajais segundo os espíritos, o espírito, vocês não vão executar os desejos da matéria. Se quiser executar os desejos da matéria, está onerando o espírito. Por isso que a gente aqui vê os iluminados a vida de dificuldade na matéria que passa. Quais deles, que são nossa referência, teve uma vida material fácil? Não é nenhum. Mas é que tá. Da nossa visão ainda como escravo. Da nossa visão, claro, da dele era o suficiente, né? Da dele é o suficiente, mas assim, não, você vê que é antagônico. Você vê que é antagônico. Qual aqueles que mais sofrem espiritualmente? Aqueles que aqui tiveram de tudo, abundância, né? E usaram mal isso, né? Não, terem abundância não tem nada a ver, mas usou a abundância mal. Você pode ter a abundância. Se usar bem, você não está seguindo os desejos do instinto, você está seguindo os desejos do espírito, né? Porque eles não se falam mesmo, né? A própria morte, a morte do corpo físico é o nascimento do espírito no plano espiritual. Já são aqui antagônicos, né? A morte do espírito no plano espiritual é o nascimento do corpo físico. Na carne. É a diferença, né? As coisas que a gente ressurreição. É a nossa ressurreição quando volta. A nossa ressurreição. As coisas que a gente sofre aqui pela matéria, e a gente chora, sente dor, grita, arranca os cabelos, o nosso espírito está regozijando e evoluindo. As coisas que a gente aqui se perde nos caprichos, nas paixões, nos vícios, nas coisas da matéria, o nosso espírito está se entristecendo, porque está perdendo a oportunidade. E é isso que o Paulo fala, as nossas escolhas. Eu vou escolher o instinto, os desejos do meu instinto ou os desejos do meu espírito. Por isso a importância da gente saber ouvir o nosso espírito. Porque senão a gente vai ouvir os desejos do instinto, porque todos nós estamos ainda inerentes a esses desejos instintivos. Quando você fala assim, precisamos ouvir o nosso espírito, é importante ressaltar que esse nosso que você se refere não é um espírito à parte de nós, mas sim aquele eu interior, aquele que já sente, né? Aquele que já tem a consciência, que está onde estão as leis divinas, né? Aquele que uma hora a gente começa a falar assim, poxa, o que eu estou fazendo está me cansando, já não quero mais fazer isso. São essas ações que o nosso espírito começa a tentar sobre nossa matéria, invadindo mais os desejos e tentando tirar de nós a questão material e os instintos, sobressaindo a questão mais herdeira, se assim eu posso dizer, do que escrava no momento que estamos vivendo. Exatamente. Essa questão da matéria, de verdade, é muito uma ilusão que a gente ainda cai, né? Que nem um pato, né? Porque tem um trechinho no livro do Paulo Estevão que Paulo está preso uma das vezes e ele fala assim, né? Ele está escrevendo as cartas, ele está se comunicando espiritualmente, está mediunicamente, e aí ele fala no livro que eu me sinto tão livre quanto qualquer um outro que está aí fora. Está preso. Eu não tenho nem... e mesmo estando, né, olhando o mundo por dentro das grades, ali pela janelinha, mas ele fala, não, eu não tenho a menor sensação de prisão. Estou totalmente livre, estou liberto
Eu não tenho nada de preso, né? E o que acontece de verdade quando as pessoas têm essa sensação assim, não, eu estou livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou livre. O que elas tendem a fazer a maior parte das vezes? Fazer o que quiser, quer dizer, eu posso, sei lá, eu vou usar droga, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer o que eu quiser. E depois, esse é um primeiro momento da ilusão. No segundo passo, ela se torna escrava daquelas opções que ela fez, né? Então, quer dizer, é uma liberdade totalmente ilusória, porque você tem liberdade por alguns dias, alguns meses, que você faz o que você quiser, na sequência você é escravo daquela sua opção. Então, assim como a gente fala lei de ação e reação, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você aí virou escravo. A sua liberdade foi tolhida, porque aí agora a lei de Deus manda com que você realmente vá colher o que você plantou. Exatamente, é isso aí. E aí do 18 ao 23, ele continua nesse conteúdo teórico dessa diferença entre instinto e matéria, né? Eu lembrei aqui da citação da Joana de Ângeles, né, que ela fala que o processo de evolução do homem é a transformação, através das encarnações, das experiências, do instinto em sentimento, né? Então, evoluir é transformar instinto em sentimentos. Quando a gente está lá no início da nossa trajetória, a gente é só instinto, a gente é bicho, né? Depois a gente vai transformando todos os nossos instintos em sentimentos, né? Porque a gente, em certos momentos, transformou o nosso instinto. A gente, quando alguém nos atacava, nós atacávamos de volta e matava. Era só instinto. E aí a gente foi evoluindo, que quando alguém nos atacava, a gente não matava mais, só sentia raiva, que já é um sentimento, né? Então, já é um processo de evolução. A gente sentir raiva de alguém já é uma evolução nossa. Já é uma transformação de instinto em sentimentos. Se o sentimento é ruim ou bom, vai se transformar também, né? Mas antes agíamos só por instinto. Hoje a gente já age muito por instinto também, mas já transforma aqui em sentimentos alguns desses nossos instintos. E assim é o nosso processo de evolução. E aí o Paulo ele dá aqui um manualzinho para a gente imprimir e andar na bolsa ou na carteira. Para todo dia, quando quiser dar uma consultada, já, né? Como fazer isso, né? Porque ele fala, as ações do instinto são manifestas: fornicação, indecência, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, inveja, cólera, ambição, discórdia, facções, ciúme, bebedeira, comilança e coisas semelhantes, né? Então, o Paulo, ele lista aqui, né? Olha quantas coisas tem do desejo instintivo. E aí ele vem depois no 22. Pelo contrário, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque isso aqui representa a frase da Joana de Ângeles. Transformar o instinto em sentimentos é ter o autodomínio sobre si. Porque o instinto, ele é a manifestação sem o domínio. É o instinto. Se a gente tem um cachorro que nos ama e a gente começar a maltratar, puxar esse cachorro, ele vai morder a gente, por instinto. Porque ele ainda não se autodomina, né? Quando ele se autodominar, se ele se autodominar, na época do reino nominal só dominar, ele vai ficar só com muita raiva daquele, né? Mas não vai mais morder de volta, né? Então aí o Paulo vem. Então, autodomínio. Contra isso não há lei. Olha que bonito isso, né? Contra essas coisas aqui não tem lei. Porque lei é coisa aqui da terra, da matéria, do instinto. Para o amor aqui, para as coisas do Espírito, o fruto do Espírito não tem. Então aqui é muito interessante isso aqui. A gente realmente lembrar dessas palavras do Paulo. E você vê que tudo que ele fala aqui é coisas que sempre existiu. 2000 anos atrás, continua até hoje. Tudo isso aqui. E a gente, nós, de certa forma, passamos mais ou menos por tudo isso aqui. Sim.
né? Até hoje. Até hoje, né? Nós passamos mais ou menos por isso aqui. E passamos um pouco por aquelas outras que é fruto do Espírito. Mas também já passamos por todas essas. Um pouco mais, um pouco menos. Costumo dizer que tivemos experiências. Hã? Costumo dizer das coisas do Espírito, já tivemos experiências. Experiência, exatamente. Já tivemos muito mais no instinto. Já tivemos sensações, né? Exatamente, é isso aí. Achei muito, muito, muito bonita essa parte, né? Essa aula aqui que o Paulo fala sobre a É conduta. bem didático, né? Faz uma Bem listinha didático. do lado esquerdo, é um não, é um xizinho. Do lado direito é um Bem didático. sim, queremos. Aí é bem didático mesmo. No 18 ele fala, né, que se o Espírito vos guia, não estáis sujeitos à lei. Porque essa lei humana aqui, né, aí vai ter paciência, perdão, tudo isso, quer dizer, não combina tanto com a lei humana, né? A gente ser atacado e não devolver, não ficar com raiva. Então, aí não é da lei humana. Aí você está vivendo em outro esquema. Não, para isso, não a lei. Né? Exato. A lei humana. A gente está seguindo outra lei de Deus. Né? E o lindo é que depois ele fala aqui, ó, o 24. Os que são de Cristo crucificaram o instinto com suas paixões e desejos. Uau, né? Que a gente continua ainda alimentando paixões e desejos ainda bem materiais, mas é para a gente crucificar esse instinto ainda junto, que aí a gente está nessa luta aí diária de vencer os nossos instintos, né? E aí, tem um detalhe no 25, já aproveitando o que você falou, Renato. Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. E aí eu recomendo a todos que estão nos ouvindo aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, uma lição que se titula O que é a carne? Ele começa justamente com esse versículo. E aí ele vem falando sobre a questão da carne, os momentos que a carne influencia em nós. Enfim, é muito interessante. Qual que é o nome do capítulo? O que é a carne? Do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas qual que é o número? Tem um número, não tem isso? Está nesse livro aqui, ó. O livrinho dele. Ah, tá, legal. 5.20, é o capítulo 5, versículo 25. Tá. Que é isso que eu acabei de falar aqui. É muito interessante, porque ele fala muito do que vocês acabaram de falar aí. Aí eu falei, pô, o texto já está aí. É isso aí. Maravilhoso. Essa questão da lei, né, que você falou, eu estava lembrando aqui. Se a gente pegar essas ações do instinto, qualquer uma delas que você praticar em excesso, você pode cair na legislação humana de qualquer país, né? Se você não controla o seu instinto de fornicação, por exemplo, você vai acabar ou traindo o seu companheiro, que em alguns países é crime, ou praticando algum ato violento com alguém, que também vai ser crime. Né? Se você tiver ambição demais, você pode acabar roubando alguém, né, que vai cair também numa lei humana de algum enquadramento. Se você beber demais, você pode se embriagar e também cair em alguma lei. Desses aqui, qualquer um, você é de fato pego, né, nas leis. O do espírito, não. Tenta imaginar você praticar qualquer coisa dessa aqui e qualquer lei do nosso planeta humana que condena algo aqui, né? Paciência. Eu fui paciente. Tem alguma legislação do mundo que vai prender alguém que é paciente? Né? Eu fui fiel. Eu fui fiel. Tem algum lugar que vai? Não vai. Eu fui bondoso, eu fui modesto, eu fui... Então você vê que de fato, contra as coisas do espírito, não há lei. Né? Não há lei. E aqui, eu lembro de Jesus lá na mulher adulta de novo, né? Falando, quem de vós não tiver pecados, que atire na pedra. Porque todos ali, pecados sendo aqui como a manifestação do instinto, caíam em algum ponto da lei mosaica lá. Né? Menos ele. Por isso que ele fala quem de vós. Porque ele era, não quem de nós. Ele não se inclui. Ele fala que nós teria que jogar. Porque ele era só coisas fruto do Espírito e não se enquadrava em nenhuma lei. Não tinha nenhum pecado. Então é maravilhoso esse conceito que o Paulo traz aqui, né, pra gente. As coisas do Espírito, por isso que fala que é livre. Né? Você nunca vai ser preso
por amar, por praticar o bem, por ser caridoso. Não existe. Nem no muçulmano, nem no asiático, nem no... Não tem. Não, tenta achar, não vai encontrar. Né? Então, pelo contrário, o resto não. Né? É verdade. E aí no 6 aqui, para finalizar o capítulo, é a despedida, né? Conclusão e despedida. O Paulo, todas as cartas, ele encerra com pedido de ajuda, né? Ele pede aqui a cesta básica, né? Igual a gente está lá nas nossas casas espíritas, a gente dá a palestra, no final, olha, gente, vamos doar a cesta básica. Então, Paulo passa aqui a caixinha da doação, né? Ele pede essa coisa da ajuda mútua e faz lá a conclusão de despedidas. Mas antes tem aqui, né, ajuda mútua, aqui que tá bem bonito essa parte também, né? Então, aqui que eu ia comentar um pouco do que você falou mais cedo lá, foi exatamente essas palavras aqui, Renato, que ele fala no 8, ó. Que, na verdade, ele começa lá no 4. Cada um, no 3, no 2. Carregai os fardos dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Pois quem julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Né? Então, aqui, ele já coloca todo mundo assim, gente, a gente não é nada aqui. Não se julga não se julga que você é algo, porque você não é nada. Você vai estar enganando a você mesmo. Não está enganando ninguém, não, porque as pessoas sabem que você não é isso. O seu mentor sabe que você não é isso, os espíritos obsessores estão vendo que você não é isso. Você vai estar enganando só a si mesmo. E a gente vê isso demais numa reunião mediúnica, os irmãos nossos que desencarnam, que estão se achando que são algo, chega lá, os obsessores já olham e falam, meu amigo, não, você é do nosso, você não é santo, não. Não, mas eu sou ativista da doutrina espírita. Não é nada. Não é não. Você que sempre achou que você era. Mas você não é não. Você é dos nossos. Ele fala assim, tá vendo essa turminha aí? Você que perdeu eles. Exatamente, né? Então, Paulo chama atenção. Mas você sabe o que eu lembrei desse negócio aí? Quando ele fala assim, ó. Pois quem julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Lembra que a gente conversou, acho que foi no nosso evangelho de terça, sobre aquela questão da vaidade, né? Quando a gente é agraciado pela, nossa, eu fiz isso. Você não é nada. Não vai se achando que você vai desencarnar assim. Exatamente. Chega do lado de lá, né? Com a sua consciência, a nossa consciência mega pesada. Eu fiz uma palestra. Exato, Os obsessores vão rir. Para com isso, rapaz. Fazia a palestra lá, quando desdobrava, vinha para cá curtir com a gente. Tá enganando quem? Exatamente isso. E aí no 8 ele fala o que a Renata falou, né? Quem semeia para o instinto, do instinto colherá a corrupção. Quem semeia para o espírito, no 7, ó, não vos iluidais, de Deus não se zomba. O que alguém semeia, isso mesmo colherá. Né? Que a Renata falou, a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. E ele compara lá com o instinto e com o espírito. Ó, quem semeia para o instinto, do instinto colherá a corrupção. Quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E aí, no 8, eu fiz uma anotação aqui para a gente poder ver justamente o momento atual que nós estamos vivendo. Né? Ou seja, aqui a gente vê nas notícias aí, a divisão, a corrupção, tudo isso. Né? Então, ainda prova que estão mais no instinto ainda da questão da matéria do que realmente do espírito. Está provado isso para a gente. Exatamente. Eu posso fazer só uma voltazinha aqui, um pouquinho, nesse 6. Eu queria comentar um ponto sobre o 1, que ele vem falando antes assim, ó, não sejamos vaidosos, provocadores, invejosos, no finalzinho do 5, né? Ele começa o 6. Irmãos, se alguém é surpreendido num delito, vós, os espirituais, corrigiu com modéstia. Então, é importante isso, porque para a gente não fazer um escândalo do erro do outro, né? Porque ele deu a lista das coisas negativas e positivas, né, que a gente deve fazer, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo. Então, a gente tem vários altos e baixos, e aí, se você pega alguém fazendo alguma coisa, né, dessa lista aí do negativo, corrigiu com modéstia. E aí, o mais interessante vem a seguir.
No entanto, vigia a ti mesmo, para que também não sejas tentado. A Joana de Ângeles fala várias coisas na série psicológica dela, algumas coisas que eu já tive a oportunidade de ler, que é muito assim, se você vê do outro o que geralmente tem em você. Então, é fácil detectar no outro um erro, um desvio de comportamento que a gente também pratica. Mas a gente não consegue ver o nosso próprio, é muito difícil de ver a gente fazendo, de assumir, de enxergar isso, e é mais fácil ver o outro fazendo isso. Então, acende como uma luzinha para nós, assim, olha, fulano está fazendo isso, está pensando mal, está julgando, está mentindo, tá... Qualquer tipo de ação negativa, a gente enxerga muito rápido no outro, geralmente aquilo que a gente carrega na gente. Então, aí a gente, né, aquilo vira um espetáculo, um show, muito aos olhos. Tem outras pessoas que às vezes nem percebe que o outro estava fazendo alguma coisa ruim, enganando, alguma coisa negativa, nem percebe, porque nem está carregando dentro dele aquele tipo de comportamento ainda. Então, o que ele fala assim, você pega o outro fazendo alguma coisa errada, cuidado, corrige com moderação, olha o que você vai fazer o escândalo, porque você tem que olhar para você mesmo, porque você também é tentado nesse mesmo ponto aí que você pegou o outro. Você pode cair no mesmo erro, né, Renato? E geralmente cai, né? Porque a Joana de Ângeles fala que a gente vive muito em espelhos, né? Então, o nosso cônjuge, o chefe, as pessoas que rodeiam a gente no dia a dia, eles são espelhos. Então, o que incomoda no outro, que eu vejo e me incomoda, é o que eu também tenho. Então, se bateu, doeu, pega que é teu. Entendeu? Porque você também tem isso daí. Então, o Paulo já dá essa dica, é uma coisa muito da série psicológica lá na frente, né? Então, corrige com modéstia, porque você também faz a mesma coisa, tá? Cuidado. Ou já fez muito. Tá em vocês, né? Ou já fez muito. Faz porque... e aquilo te chama atenção, chama nos olhos, na verdade, né? Porque se não chamasse, a gente nem percebia, entendeu? A gente não é atenção, a gente está tanto na vibração, na paz, no equilíbrio e tal, a gente nem ia, mentiu, nem sei, entendeu? Nem percebo, aquilo nem me incomoda, né? Não tenho que perdoar nada, não tenho que nada, aquilo nem... Mas como a gente também está vibrando nesses mesmos tipos de problemas ainda, de defeitos morais, que a gente pode falar assim, a gente pega no outro. Então, é muito interessante, porque a gente vive sempre assim, né? A Joana de Ângeles explica essa ideia, né? De a família é colocada de propósito com certas características emocionais para que um atinja o outro onde precisa. É como se fosse um alfinetinho, assim, né? Então, o Paulo já fala, cuidado na hora de você corrigir o outro, porque você faz igual. Isso aí. Maravilhoso, gente. Então, terminamos Gálatas. Muito bonita essa carta também, né? Como todas. E aí, na semana que vem, a gente entra... Lembrando que a gente está seguindo a ordem cronológica das escritas, né? Conforme Paulo escreveu. Semana que vem é Romanos. É uma das principais cartas que Paulo escreveu. A carta aos Romanos. É muito, muito linda. Muito interessante também.